Pois é, tem gente que está comprando Taesa e não faz ideia daquilo que está adquirindo. Cuidado, hein? Fazer aquela leitura do balanço trimestral dessas empresas no setor de transmissão de energia não é algo tão trivial. Me acompanha que a gente vai explicar alguns nuances importantes. E no final, eu também vou fazer uma simulação histórica dos últimos 14 anos para saber se realmente Taesa poderia ter sido uma boa empresa ou não na sua carteira de renda mensal. Vamos lá então? Pegando esse gráfico aqui, que eu acho muito legal da apresentação institucional da própria empresa, a gente percebe ali que de 2006 para frente, ela fez volumosos investimentos para que ela consiga ter cada vez mais linhas de transmissão e, obviamente, aumentar a sua receita anual permitida, que é o grande ponto aí de entrada de dinheiro na empresa. Ela está distribuída no Brasil inteiro praticamente, e sistematicamente a gente percebe aqui que ela está crescendo a sua RAP, a sua receita anual permitida. E de 2009, 2010 aproximadamente, até 2022, isso cresceu 4 vezes. Então é algo já que já começa a chamar a atenção em relação a como é que ela funciona. Quando a gente pega as concessões, que elas ocorrem através aí de arremates durante os leilões, e são 2 por ano em média, um no meio do ano e outro no final, a gente percebe que existem 3 categorias. Vamos lá, a primeira, a Taesa ainda não participava, mas eram algumas concessões que foram liberadas, que foram concedidas até 1998. Mas vamos direto ao ponto em relação à Taesa aqui, que ela começou a participar na categoria 2. São algumas concessões que duram durante 30 anos, porém tem um aspecto muito importante e isso preocupa alguns investidores. A receita anual permitida, ela cai pela metade, na segunda metade desse período. Então, nos primeiros 15 anos, a empresa recebe efetivamente aquilo que ela arrematou no leilão, mas a partir do 16º ano, ela vai receber 50%, e isso tem que ser calculado, isso tem que ser planejado para que a empresa não se comprometa. E isso corresponde hoje a 80% da RAP operacional da Taesa. E existe também a categoria 3, que está em vigor aí a partir de 2006. Todos os leilões que foram realizados a partir dessa data, elas respeitam uma correção feita pelo IPCA, também duram 30 anos e tem algumas revisões tarifárias no quinto, no 10º e no 15º ano. Corresponde hoje a 20% da RAP da Taesa, mas não tem problema, ela está migrando gradativamente para esse novo tipo de categoria. E só para fechar uma informação que eu não tinha dito, a categoria 2, ela era corrigida pelo IGPM. Então são 2 indicadores de inflação importantes aqui no Brasil, um feito pela FGV e outro feito pelo governo, para que ela tenha a correção da sua receita anual permitida. Olhando aqui com cuidado em relação ao ciclo de 22 e 23, a gente percebe que teve um aumento muito importante em relação ao ciclo anterior. Vamos entender rapidamente como é que isso funcionou. Aqui, um reajuste por conta do IGPM, que cresceu aí na faixa dos seus 10% no período. Um reajuste também em relação ao IPCA, que tem subido gradativamente, mas isso aí trouxe um balanço positivo para a empresa. Agora tem aquele ponto que preocupa o investidor, que é em relação àquelas categorias 2, aquelas concessões de categoria 2, que tiveram sua redução em 50%, mas foi um impacto bem tranquilo frente ao lado positivo dos novos projetos que estão entrando aí em atividade, em operação. Então teve uma queda de 130, mais um aumento de quase 400. Fechando toda essa conta de ciclo, cresceu aproximadamente 20%, o que já é muito interessante. Mas como a gente tem que pensar num ciclo de 12 meses, nós temos novos impactos para novos projetos que entrarão em operação e também algumas outras RAPs que cairão pela metade. Mas percebam novamente que o incremento vai ser maior do que o baque para baixo. Fechando todo esse cálculo, nós temos um crescimento de ciclo a ciclo de 26%. Então a empresa está gerando uma receita maior. Ponto positivo. Nos últimos lotes que foram arrematados pela Taesa, nós tivemos um de grande expressão, que foi ali no segundo de 2021, realizado entre novembro e dezembro, em que haverá aí uma expectativa no aumento da RAP de quase 160 milhões. Foi o maior lote daquele leilão. Então, a Taesa se posicionou muito bem, fez ali o arremate e está já planejando para colocar isso em operação nos próximos anos. E para esse ano de 2022, eles arremataram um lote bem menor,
de 18 milhões, quase 10 vezes menor, né? Mas ainda assim importante para incrementar ao longo do tempo a sua receita. E, inclusive, se você quiser entender como é que funciona essa dinâmica de leilão, né, que é um leilão às avessas, tem toda uma particularidade interessante, eu vou deixar aqui o card em relação ao vídeo que eu fiz apenas sobre isso. Vale a pena, é bem curtinho e é bem interessante a gente entender como é que funciona essa dinâmica nos leilões semestrais. Um ponto que preocupa todo investidor, e isso tem que ser realmente considerado, é o endividamento. Uma empresa ela não pode se endividar tanto porque ela acaba sufocando o presente e o futuro dela. Mas no caso da Taesa, devido à previsibilidade de ganhos, né, do caixa operacional ano após ano, ela consegue ter ali uma exposição de mais de 4 vezes sem comprometer o futuro da empresa. E por que isso? Porque mesmo que a dívida líquida ela tenda a aumentar devido aos seus grandes investimentos, a gente percebe também que a receita, como o último ciclo aí tem apresentado, também tem um aumento bem expressivo, fazendo com que, pensando no primeiro trimestre desse ano para o segundo trimestre, a relação dívida líquida pelo EBITDA, seria a grosso modo o desempenho operacional da empresa, ficou estável. Então, está tudo sob controle. Mesmo subindo a dívida, o desempenho dela também está aumentando e esse valor tem decaído ao longo do ano de 2021 para 2022. E esse gráfico ele é muito bacana porque isso aqui é um exemplo de uma boa gestão de dívida. E por que isso? Ela tem caixa aqui no presente, aproximadamente 2 bilhões de reais, e as suas dívidas de curto prazo, elas são relativamente bem administradas. E no curto prazo, os valores das dívidas que elas têm que honrar são relativamente baixos frente ao que eles têm em caixa. E o grosso mesmo dessa dívida está ali para 2027 para frente. Então, até chegar nesse ponto aqui de 4 bilhões a serem pagos, a empresa vai ter gerado muito caixa suficiente para conseguir arcar tudo direitinho, sem nenhuma inadimplência. E também eu acho importante mostrar aqui nesse slide é a questão das vitórias dos arremates da Taesa ao longo dos leilões nos últimos anos. A gente percebe que em 2012 ela ganhou, 2013, ali em 2016 ela ganhou nos dois momentos, nos dois leilões, 2017, 2018, 2021 e também 2022. Então sim, ela tem uma marcação muito presente, muito interessante, e é importante que ela não tente vencer em todos os leilões. Por quê? Isso é muito interessante que até a própria empresa falou no resultado mais recente. Ela participa dos leilões não é para comprar uma concessão, mas sim para gerar valor para o seu acionista. Então ela só vai entrar em alguma disputa se ela realmente perceber que aquilo ali vale a pena. E esse é um ponto muito forte da empresa. Voltando aqui um pouquinho para o resultado da Taesa, a gente percebe que a receita aumentou tanto semestre a semestre quanto ano a ano. O desempenho operacional está muito próximo de 100%, isso é importante, né? A disponibilidade da linha é o que vai garantir que ela receba a RAP, e está ali em 99,95%, está quase perfeito. O EBITDA também subindo aí na casa dos seus 40%, dependendo do período que você compara, e o lucro líquido também, 26% ano a ano e 31% no consolidado do semestre de 2021 e de 2022. Muito cuidado quando você for ler sobre a empresa Taesa. Sempre olhe ali o resultado regulatório. Ele reflete muito mais como é que está a saúde da Taesa. E por que isso? Tem aquela abordagem contábil IFRS que é muito utilizada por outras empresas. Mas devido como a Taesa funciona, o setor de transmissão funciona, fica muito distorcido. Então eles fazem essas duas apresentações, tanto o regulatório quanto o IFRS, para que você tenha uma noção real de como é que a empresa está. E do ponto de vista regulatório, ela está muito saudável, mais um ponto para a Taesa. Porém, o dividendo dela é em base do IFRS. Olha que confusão. Para você entender a empresa, é o regulatório, e para você tentar entender como que vai ser a remuneração ao acionista, você precisa ver a abordagem contábil clássica. E quando a gente observa aqui, teve uma diminuição do lucro em quase 20%. E a gente fica preocupado? Não, não fica preocupado. Só para repassar aqui antes, é legal olhar o estatuto da empresa que você é acionista e ela entrega pelo menos, no mínimo, 50% desse lucro aqui. E olha só que curioso, o payout ao longo dos últimos anos, ou seja, a parcela que compete ao acionista, né, a parte do lucro, geralmente gira em torno de 90%, 80%, 90%, 90%,
caiu um pouquinho ali para casa dos seus 60% e hoje já está em 80%. Então, muitas vezes, o que acontece? O lucro pode cair do ponto de vista contábil clássico, mas o payout pode voltar a subir, de modo que você continua sendo muito bem remunerado. Então, não se preocupem, geralmente a empresa ela paga muito acima do mínimo estabelecido no seu estatuto social. E já que a gente está falando de dividendos, a gente percebe aqui que em 2022 ela distribuiu por unit, lembrando ali que unit é um conjunto de ações em que você tem uma ordinária e duas preferenciais, já foi pago aí algo próximo ou está planejado pagar R$ 3,79. Quando a gente dá uma olhadinha aqui na plataforma do AGF, eles realmente mostram isso com um grau de assertividade muito interessante. Já foi pago 2,32 e foi provisionado 1,47. Somando esses dois valores, dá 3,79. E a expectativa é que seja no total de 3,87. Então, praticamente tudo aquilo que a Thaís iria entregar para esse ano já está bem determinado do ponto de vista do AGF e também pensando na questão projetiva. É claro que isso pode ser superado ou pode acabar se limitando a isso mesmo que já foi dado nesse ano. De maneira geral, é uma empresa que faz os seus anúncios de dividendos em abril, maio, agosto e novembro e dezembro. Isso acontece com uma certa frequência, mas a gente está entendendo que ela deu uma balançada nos últimos anos e se ela voltar a distribuir seus dividendos trimestralmente, como ela tem apresentado o resultado e logo em seguida ela mostra ali uma distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio. Se voltar a ser trimestral, pode ter certeza que o mercado vai ficar de olho de uma maneira positiva. E quando a gente compara aqui o preço atual da empresa e em relação ao preço teto médio e o projetivo, a gente percebe que como a cotação está em 14,48 e o preço teto médio e projetivo estão bem acima, nesse quesito preço apenas é um bom investimento para ser feito. Se a gente for olhar para frente, para o futuro, a gente está projetando quase 9% de rentabilidade. E se a gente for olhar para o passado, a gente está esperando pelo menos 6,4%. Também é interessante. Eu gosto muito de olhar o projetivo porque essa empresa, esse tipo de empresa, tem muitos grandes avanços na sua receita. Por mais que olhar para trás seja uma visão mais conservadora, mas muitas vezes a gente deixa de olhar para a empresa com os seus projetos que entrarão em vigor no curto prazo e às vezes o dividendo médio pode ficar um pouco distorcido para baixo, fazendo com que não seja interessante o aporte. Então acompanhe ela de perto para que você enxergue ali realmente até que ponto vale a pena olhar o projetivo e até que ponto vale olhar o seu médio. Tá? Nesse momento aqui eu vejo que o projetivo ele vai ser bem interessante e está bem agradável, quase 9%, convenhamos, né? E para fechar aqui, a simulação histórica, aqueles R$ 1.000 inicialmente e com os aportes mensais de R$ 100 desde 2006. A gente percebe que vai crescendo gradativamente e numa velocidade muito boa a sua renda mensal média. Chegando ali ao ano de 2022, você estaria recebendo quase 14 vezes aquilo que você estava investindo. Então, se você colocou R$ 100 ao longo desse período, você teria uma renda aí aproximada de R$ 1.400. Se você tivesse colocado R$ 1.000, já estaria aí com uma aposentadoria, né, precoce de quase 14 mil. É bem interessante. É claro que nesse ponto aqui a gente não aborda inflação e outras variáveis importantes, como cotação do dólar, mas aqui é só para que vocês enxerguem que no longo prazo realmente as empresas elas tendem a te remunerar cada vez mais, não de uma maneira em linha reta, mas na média crescente. Se você está gostando desse tipo de conteúdo, deixa o seu like e se inscreve. A gente está quase chegando em 1.000 inscritos, é uma marca muito importante e faremos inclusive uma live comemorativa comigo e com o Mike, que é a pessoa que me ajuda muito aqui, é o grande parceiro aqui no projeto, faz toda a edição, me ajuda com ideias, com alguns temas para a gente abordar e é basicamente isso. Não se esqueça também de compartilhar com seus amigos, beleza? Até mais!